Bem-vindo, bem-vinda. Moraes aqui, bora trocar aquela ideia bacana, aquela ideia do bem, aquela ideia de, lembra? Compartilhar conhecimento para evoluirmos juntos. Hoje estamos com uma convidada aqui que o coração aquece de dizer o nome dela, porque tem um carinho muito, mas muito grande, e digo isso de uma maneira muito pública e notória, porque tu sabe, né, doutora Tamara, temos aí uma estima, uma admiração por ti enquanto profissional, e fica aqui o meu agradecimento pela ousadia e coragem de estar aqui num sábado de manhã. Deixa eu dizer para vocês, cheguei aqui, faltavam uns 15 minutos para as 8 da manhã. Fui pegar um cafezinho ali, pois a menina já estava chegando. 15 para as 8 da manhã. Isso, como dizíamos nos bastidores, quem segue a boiada vai seguir, tá? E quem foge à regra, daí alcança o que ninguém consegue. Tem que fugir, tem que, às vezes, fazer um pouco mais do que é o normal, né? Porque se a gente fazer o normal, seremos que nem os normais também. Então, estamos aqui no sábado de manhã, perdi as contas de quantas vezes te vi aqui depois da hora. No domingo, doutora Tamara. Isso não tem vida. Meu Deus. Não, mas isso são atributos que faz a gente ter cada vez mais e mais admiração. Vamos, então, bater um papo hoje sobre uma fofoca. Fofoca. A fofoca é Fofoca boa! e direito, são duas coisas muito boas. Doutora, então vamos lá. Pra gente entrar aí nesse contexto e a galera entender mais ou menos o que tu aí que tá por dentro do contexto, se puder explicar mais ou menos qual é que é essa treta envolvendo o Éder Gabriel ali e a Caroline Lima, pra gente se situar ali no contexto sobre o bate-papo aí que a gente vai trilhar a partir de agora a respeito de, basicamente, 3 pontos, galera. Então, olha só, vem cá. Tem dúvida a respeito desse tema? Esse é o podcast para te sair armado daqui. Sair preparado para a guerra e ganhar. Vamos falar aqui sobre o valor da pensão, falar aqui sobre quebra de acordo. Cara, tu já fez um acordo depois descumprido? Nossa, que raiva. Acontece muito. Vamos bater um papo aqui a respeito do tema. E sobre uma questão muito delicada que acontece em todos os níveis sociais, que é nessa treta de fim de relacionamento, a exposição da criança. Então, muita conversa bacana, que aí tenho certeza a doutora Tamara aí vai nos auxiliar e vai nos ajudar demais da conta. Mas traz aí, qual é a treta, doutora? Vamos lá, entre os dois. Uma treta clássica, né? De um casal que estava junto. Sim. Teve um filho e, enfim, se divorciaram. Eu vou chamar de divórcio, eles chegaram a morar juntos, né? Sim. E eles não... Enfim, começaram outro relacionamento e a coisa não se sabe por quê, né? Porque isso é fofoca também, né? Não sabe o que aconteceu, que começou uma discussão ferrenha em exposição de imagem, não expõe, valor de pensão, questões também, inclusive, questionando a maternidade dela ser uma boa mãe. Caraca, ou não forte, ser. Né? Sim, depoimentos de supostas babás de que ela não cuidava, de que ela chegava bêbada, que ela ia pra festa. Começou a escalar para umas questões bem sérias. A gente fala, fofoca, enfim, e aí começou a discutir. O valor que ele paga é muito? Não. E aquela comoção e aquelas questões de gênero. Não, porque a mulher usa o dinheiro da pensão para aquilo. Maximizou aquela discussão toda de direito de família que a gente já conhece, que a gente já vê todo dia. Mas quando a gente fala de figuras públicas e eles começam a expor a vida íntima deles e os problemas pessoais deles que ninguém sabia e envolve uma criança, isso chama atenção e acaba uma fofoca que dá uma boa discussão jurídica, tá? Perfeito. E nessa linha de pensamento, doutora, que tu coloca ali, para a gente botar um pouquinho de lenha na fogueira, aí, se me permite. Li ali a situação de uma reportagem, li uns vídeos, até conversávamos antes de uma maneira informal. Por que 25 mil de pensão ali em tese, num contexto ali que envolve o Éder e a Caroline,
de repente pode ser pouco? Porque às vezes quem está de fora pensa, pô, mas 25 mil, 50 mil de pensão? Cara, tem um ponto de vista particular, que a depender da situação pode ser pouco, mas por que de repente pode ser pouco 25 mil, 50 mil de pensão, a depender do caso concreto, doutora Tamara? É porque assim, ó, a gente está falando de um caso de por exemplo, o Éder, que é multimilionário, né? Ele não é só milionário. Enfim, ele, acho, salvo engano, o salário dele, acho que em reais, mensal, deve estar uns 2 milhões. É um valor bem absurdo. Fora a gente não está contando patrocínio, enfim, né? Então, quando a gente pensar nisso, ela é uma figura pública também. Ela tem condições financeiras, não é que ela não se aproxima nem próximo das condições dele. E aí ele tem uma filha com ela. E tu imagina o padrão de vida dele. Todo mundo sabe o padrão de vida que um jogador de futebol que vive na Europa tem. Tu imagina o que é 25... A gente sempre pensa nisso, porque a gente vai analisar a necessidade, né? Já vamos entrar nesse assunto, tá? Quando a gente vai falar em fixação de pensão, a gente vai analisar a necessidade, né, da criança, capacidade do pai de pagar, né, o valor que ele tem, e a proporcionalidade. Enfim, a gente também analisa os dois, ambos, é como se ambos tivessem que contribuir, né, o genitor e a genitora, né, ela tem residência fixa com a Caroline, no caso, né. Então, tu imagina 25 mil reais. Eu, particularmente, acho pouco. Quando o juiz vai fixar, ele não pode, no caso dele, ele não pode só olhar a capacidade dele, porque imagina se formos fixar 30% do salário dele. Vai dar um valor absurdo, sei lá, 900 mil, vai ser um negócio estrondoso, não tem? Uma criança não gasta isso, em hipótese alguma, sabe? Pode escolher estudar na melhor escola, simplesmente não vai gastar. Só que 25 mil reais é muito pouco, né? Não tem como. A criança tem que imaginar que ela vai ter que ter mais ou menos o estilo de vida do pai, entende? E o estilo de vida do pai, 25 mil reais, não tem? Imagina uma natação, babá de noite, que é outro padrão de vida, entendeu? A gente não pode pensar no padrão comum. Então, os 25 mil reais, um 30% que a gente costuma falar, também é um absurdo. Tem que ter um padrão ali, um norte, mais ou menos. Agora, 25 mil reais não tem condição. Porque me parece que ele gasta algumas outras despesas, ele auxilia, mas no total daria 20. Só que assim, me parece que o aluguel onde elas moram é 35 mil reais, uma coisa assim, e ele contribui com 10, ou seja, ela contribui. Ela mora, ela reside também. Só que tu não pode mais pensar, que é aí o que acontece, né? O que acontece é que fico pensando, como é que a criança gasta esse valor todo? Uma criança, filha de alguém que ganha tudo isso, esse salário todo em euros absurdo, ela gasta muito mais que uma criança comum, porque ela tem necessidades diferentes. Ela tem necessidade de segurança e transporte que uma criança que não tem pais, que esse poder aquisitivo não tem. Só que acontece, o que eu vejo, né, na sessão fofoca, a discussão maior das pessoas era assim, que isso a gente está falando de casos de pessoas públicas e que têm uma situação de vida financeira muito alta. Mas isso acontece também no dia a dia que a gente vê, sabe? Porque, por exemplo, tem a ideia de que... é um tanto quanto machista esse pensamento, mas de que a mãe usaria esse dinheiro também. A gente vai entrar nesse ponto, mas que acontece muito. Isso é verdade, eu já escutei isso mais de uma vez. Esse valor todo... Sim. Não, mas a mãe se aproveita, ela não deve gastar isso só com a criança, ela deve usar para ela também. Gente, às vezes eu penso que as pessoas, elas cuidam de uma criança todos os dias. A gente tá falando de alguém que cuida 7 dias por semana daquela criança. Aquela criança tem alimentação, moradia, tudo sabe? Sim, eu lembro de uma situação que com muita frequência acontece, doutora Tamara. O pessoal pergunta e eu acabo nem passando o cliente para o Max, nem passando para ti ali e respondo o cliente, porque, cara, não tem sentido o contexto. Veja bem, paga lá R$1.000 de pensão. Daí atrasou a pensão 10 dias e pagou. Daí depois que atrasou a pensão e pagou, a ex-mulher, a mãe da criança, ela vai no salão de beleza e faz o cabelo. E daí qual a posição do cara? E eu paguei a pensão, ela foi gastar lá no salão de beleza em vez de gastar com a criança. Mas, cara, entenda que ela ia ir no salão antes, mas ela não foi. Ela não foi. Porque o dinheiro que era dela para ir no salão, ela foi gastar com a criança. É possível. Então só compensou. Isso é uma boa só observação. compensou. Às vezes então, e assim, mas daí quando tu fala,
A pessoa, verdade, né? Fica até meio que sem resposta. Sim, mas sabe que a gente tá falando de direito, mas o direito sabe que isso se expressa na questão social, né? Às vezes é questões muito mais sociais do que questões de lei mesmo. Direito civil mesmo, direito civil família, principalmente, né? Mas é isso. Eles não têm a percepção, mas sabe o que é uma questão muito de um pensamento, de uma ideia, e tu vai... a gente tá falando aqui, tem que cuidar para não parecer que a gente faz defesa só de mulher, esse tipo de coisa, tá? Mas é que acontece mais. Acontece mais, geralmente é as mães que ficam com a guarda. É por isso que a gente diz que acontece mais. Porque de fato é assim mesmo, tá? Então, assim, tem-se uma ideia e vai se reproduzindo a ideia de que sim, a mãe, esse valor X a mãe usa para tal coisa, mas não observa isso. Às vezes não, às vezes a mãe separa, mas é isso. Ela tá todos os dias com a criança. Beleza, tem ali as visitas, né? Geralmente nos troca final de semana alternados, mas via de regra, né? Então, tem as exceções. Via de regra, ela tá a semana inteira com a criança. Sempre. Tipo, quase todos os dias do ano ela tá com a criança. Então, ela tem aqueles gastos. Tu acha que tu deu pontualmente um valor X, aí ela já supriu aquelas questões, mas pode surgir demandas ali no dia a dia. Ela não vai... essa ideia... É que caso é caso, mas geralmente essa ideia de que eu usei a pensão, aconteceu alguma outra coisa, ou um gasto, ou a criança viu uma coisa diferente, quis gastar. Essa ideia de que a mãe vai mandar mensagem, vai pedir pro pai, e o pai vai pagar, vai mandar... Gente, isso é uma realidade muito paralela. A coisa não acontece assim. Sim. Geralmente ela vai lá e paga o custo. Sim. Vai lá e compra uma coisinha, faz um... Então, assim, não dá nem de fazer esse cálculo. E muitas das vezes ela gasta muito mais. E a gente não tá nem contando de gasto psicológico, ou que ela abre mão durante a semana. Perfeita a tua posição. Eu lembro de Dr. Leandro, do CDL. Uma vez, isso há uns 6 anos atrás, um dos poucos acordos que fiz de direito de família, em que a gente se estendeu... Esses dias tu fez um acordo aqui que, meu Deus, começou 11 e terminou quase 1h da tarde. E foi mais ou menos parecido com esse. O acordo que a gente conversou muito. E lembro que nesse diálogo, o doutor Leandro lhe dizia o seguinte: doutor, eu percebo que tu, Moraes, está falando muito a respeito de um ponto, que é fixar num valor baixo a pensão, puxando a sardinha pro meu cliente. Tu quer fixar o valor da pensão num valor baixo e dividir os gastos extraordinários. É uma ideia romântica de que os gastos extraordinários todos vão ser divididos. Porque às vezes a mãe não quer nem se incomodar, cara. Vai lá e compra o remédio sozinho e deu. Então, assim, pela minha cliente, eu quero ter a sensibilidade. Vamos sim colocar os gastos extraordinários, mas a pensão tem que ser no valor maior. Porque os gastos extraordinários, como regra, a pessoa não quer nem se estressar. E ela paga sozinha. E lembra que a gente aumentou o valor e daí, claro, deixou os gastos extraordinários, mas com aquela eloquência. Gasto extraordinário é uma cirurgia, um medicamento, algo nesse sentido, né? Mas esse contexto do valor que a gente comentava antes, menina, 25 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais de pensão, penso plenamente possível, desde que a realidade, né, da criança exija aquele pagamento para que se proporcione principalmente a segurança da criança. Porque assim, cara, não é pegar um Uber. Não é morar, não tirando a situação da qualidade de vida que sim, residir num bairro da periferia ou algo nesse sentido. Há nobreza, mas quando o patamar social, quando a pessoa é uma pessoa que tem uma visibilidade muito grande, um jogador de futebol, a exemplo do Éder Gabriel, cara, a gente pensa até num sequestro. Sim. Então, às vezes, a treta entre o casal coloca em risco até a integridade física da situação da criança. Então, é um momento da gente pensar realmente na segurança. E se a segurança, às vezes, ultrapassar o valor de 25, 30, 50, cara, gasta, meu. É o que eu penso. É por isso que, nesses casos, você vai analisar muito mais o quesito necessidade da criança. Ela tem outras necessidades, não tem como ignorar isso.
Mas a gente sempre pensa, que pensão, guarda, tipo, que são assuntos batidos, mas não, a gente poderia ficar horas discutindo. Esse é um caso muito específico, né? Muito, por exemplo, como você estava falando ali, da questão de que os gastos extraordinários seria fantasioso, enfim. E de fato é uma coisa que as pessoas não pensam, tá? E seria bom que todo mundo. Que isso também, o profissional do direito, tá? Quem trabalha com a área de família, isso é uma coisa que eu tenho plena convicção. Você tem que ter uma certa sensibilidade. Você trabalha de um jeito diferente de que um advogado, por exemplo, que vai tratar com questões muito mais objetivas, empresarial, até outra área do civil. Você tem que ter um certo feeling até para orientar o teu cliente nesse sentido. Por exemplo, esse é o valor X da pensão. E aí tem pais que assim, não, pode acontecer qualquer coisa, se a mãe lá pedir, né, acontecer alguma coisa que a criança gasta mesmo. Não, eu não vou ajudar porque o valor da pensão X é esse, aí se vira, porque, sabe? Então, assim, e muitas das vezes, se o profissional, às vezes, tivesse essa outra conversa, essa conversa não do direito, mas essa outra conversa um pouco mais humana, e explicar para ele, olha, pensão, eu sei sua necessidade e tal. Só que vamos pensar na criança, porque essa questão tu tem que fazer ele anular toda e qualquer outra coisa, todo qualquer outro pensamento ou opinião em relação a ex, ou no caso do ex, enfim, né? Vamos dizer que pode acontecer de ambos os lados, né? Homem e mulher pode estar discutindo, a guarda pode estar com o homem, por exemplo. Mas você tem que fazer ele esquecer tudo isso, e que parece fácil, mas não, é muito difícil tu fazer ele entender. Quando a gente fala, é um bem da criança, o melhor para a criança, muito bonito falar isso, parece que é lógico, óbvio, mas não é, tá? Eles têm dificuldade muito por, às vezes, opinião do próprio profissional que fica instigando briga. Gente, isso não é bom. Instigar briga em divórcio, instigar briga quando envolve crianças, isso não é bonito, isso não te faz de um profissional que luta pelos direitos do teu cliente. Eu não acho isso, tá? Principalmente quando envolve uma criança. Eu acho que o profissional o advogado tem um papel importante. É um momento de fazer entender que aquele relacionamento acabou, por exemplo, e que tem uma criança que vai ter necessidade pro resto da vida. E que ela é muito mais importante, que em tese ela é mais importante que vocês dois, e você precisa anular toda e qualquer coisa que vocês tiveram antes ou durante, e pensar no que é melhor para ela. Por exemplo, a questão de segurança. O 25... o que importa? Importa é a situação de vida dela, que ela more num lugar super seguro, que ela ande com um carro super seguro, com um motorista, que ela tenha aquele desconforto, porque pode proporcionar e porque é a vida que, enfim, que o pai pode dar e que, de fato, tem que ter um certo cuidado, tá? Tem que ter... eu acho, quando eu vi as discussões do valor da pensão, eu sempre pensava nisso. Acho que as pessoas não têm, e ele me parece não ter muita noção, não sei se é a orientação jurídica dele ou as pessoas em volta dele, parece que ele não tem muita noção do risco que pode ser que as duas corram, por exemplo, andando sem segurança. Parece idiota, né, assim falando, mas não, acho que as pessoas não têm muita noção da exposição que a criança tem, que ela tem, e o quanto elas valem. Não sei quais, por exemplo. Elas valem um dinheiro. Cara, a gente, e daí ter o cuidado aqui, deixar registrado, né? Às vezes é a ausência do diálogo, né? Às vezes, pela correria do dia a dia, a gente analisa as questões processuais, né? E esquece dessas questões mais humanas, né? Porque isso tem a questão processual, que é relacionado à prova e etc. Mas tem a questão humana, cara, que ele não está ali dentro do processo. E que daí nós, enquanto operadores do direito, temos que ter essa sensibilidade e fazer aquele exercício, né? É bem comum a gente falar, né, que o advogado é meio psicólogo, e é mais ou menos nessa ideia. Sim. De trocar uma ideia e mostrar o que às vezes não está no processo, mas tem um reflexo gigantesco na vida real das partes. E daí, doutora, vem a seguinte indagação. E aqui um momento um pouco tenso, né? Então, a gente tem ali essa situação acontecendo. Não quero pagar pensão alta, não quero exposição, etc, etc. E se percebe essa litigância para meio que amedrontar. Essa litigância para meio que temorizar. Como que nós, operadores do direito, processualmente ou de uma maneira ali próxima do cliente, evitar essa situação, instigar, evitar, e também até dizer, informar para o juiz essa situação para que ela não continue, né? Assim, o que me
passou pela cabeça quando eu pensava disso? Cara, bicho, por aplicar multa, pô. Litigância de má fé e taca-lhe o Eu pau. até ia falar, na defesa que a gente sabe, né? Nunca li o processo Aham. deles, tá? Que na defesa de um dos processos é dito isso, é pedido litigância de má fé. Porque, por exemplo, nesse caso aí, ele tem processo impedindo o uso da imagem da menina, mas ela trabalha com Sim. isso, ele Mas nunca daí se importou. o que que seria exatamente a litigância de má fé ali no Gente, processo, eu vou para quem está tentar. olhando Deixa eu- aqui compreender, doutora Tamara? Como é que eu vou explicar isso de uma forma mais... Tu falou de uma coisa numa Aham, palavra antes, sim. mas é isso. Vamos tentar explicar assim, ó, tu usar o judiciário... Se importa em vir mais pra Tá, desculpa. Tranquilo. Tu usar o judiciário como... Vamos falar exatamente isso, como um artifício... Vamos usar nesse caso especificamente para amedrontar, ou falta de bom senso, ou, sabe, quando tu tá litigando, que tu vê, ou tu tá inventando coisa. Por exemplo, nesse caso que há várias alegações e provas contrárias, e aí tu olha o processo e fala assim, cara, temerário, por exemplo, né? Não devia ter entrado com essa ação. Tipo assim, ó, vamos lá, ou tá tudo errado, ou é uma mentira, ou é isso, ou tu identifica que tu tá fazendo aquilo para tumultuar a vida da pessoa, ou tu tá usando o judiciário. É que, não dá literalmente, mas é que quando tu vê um processo, ou o juiz vê, ou tu tem noção, quando tu lê aquilo, tu vê quando a coisa, sabe, que, né? tu vê. Quando a coisa não é, de fato, o direito justificado, enfim, tu vê quando a coisa ou é pra enrolar, ou pra amedrontar, ou só pra usar o judiciário mesmo. Porque acesso ao judiciário é livre. Sim. E muitas das vezes, por exemplo, procedimento de juizado especial, por exemplo, é de graça, inclusive, assim. Então, claro, tem o profissional, mas enfim, e as pessoas usam. É uma das questões que é bom tu entrar nesse ponto de utilizar o judiciário para amedrontar. A gente pensa que esse tipo de coisa não acontece, mas acontece muito, tá? De usar o artifício, por exemplo, eu imagino na situação dela, ela tem que ficar respondendo esse processo de uso da imagem da menina e expondo ela ou alegando que ela não é boa mãe. Isso, o processo, ele cansa a gente. A gente é advogado, a gente sabe, ele cansa e o problema não é nosso, mas é claro, vai virar nosso. A pessoa que está litigando com isso, 1, 2 ou 3 processos envolvendo a criança, a filha, e eles tinham até um acordo, não sei o que vai mudar desse acordo, porque muda, tá? Tu tem um acordo e começa essa confusão de processo, a pessoa te processar e alegando um monte de coisa, o acordo tu já vai querer rever ele em algum momento. Isso pode ter certeza que vai acontecer, tá? Não vai mais ficar de boa. Não vai. Então, assim, ó, acontece muito de usar. Eu vou falar um exemplo, porque eu tenho um caso assim, tá? E é muito difícil. Às vezes, tu convencer a tua cliente de que não deixe ser amedrontada. Isso, às vezes, acontece antes do processo mesmo, antes de ingressar com a ação. E aí, tu pressiona tanto a pessoa, tu discute tanto no processo judicial, ou até mesmo quando tá discutindo, ela vai ingressar com a ação da pensão, e começa a se falar tantas mentiras sobre ela, ou julgar tanto o caráter dela como mãe, e aquilo começa a cansar tanto ela, essa discussão judicial, que às vezes elas abrem mão de várias coisas. Abrem mão de partilha, de bens. Eu não tenho mais, eu não atendi 1, nem 2, nem 3, tá? De abrir mão, e teve umas de, assim, ó, de questão de violência, de falar assim, ó, tá, eu faço no êxito, coisa que eu nunca faço, assim, só que, por favor, não deixa amedrontar, você tá abrindo mão das coisas. Mas eu entendo, aí elas não querem igual, eu entendo, mas é o artifício de eu vou tentar te cansar. Eu vou te cansar mentalmente até tu ceder. Parece que não, tá exagerando. Gente, esse tipo de coisa acontece, tá? As pessoas acontecem. Eu tô falando aqui pra não parecer que é só em relação à mulher, mas a gente tem um outro caso de um cliente nosso que a gente já vai entrar nesse ponto também de que essa discussão entre os genitores afeta a criança e o afastamento deles. Não quer dizer que tem que ser amigos, né? Porque também é um mundo, né, muito romântico dizer que um casal que terminou vão ser amigos. Isso é muito raro de acontecer. Mas... Saúde? Eu até me perdi. Mas, assim, é raro de acontecer sermos amigos e tal. Mas, assim, tenta ficar o melhor possível. Porque esse negócio de ficar intentando judiciário o processo, isso... tem um caso aqui que é um cliente mais antigo, acho que sabe o que eu tô falando. A gente tem alguns processos envolvendo. E aí a coisa foi escalando. E eu nem acho que você não tem que requerer os seus direitos frente da criança. Mas quando tu trabalha muito com a área, tu já tem uma certa percepção. E uma vez eu fiquei olhando os processos fazendo defesa e eu olhei assim, aí eu vendo como a advogada tá fazendo, eu falei assim, cara, se os profissionais tivessem noção, né, do que significa família, convivência com o pai, com a mãe, ou a importância, se ele se lembrasse disso, talvez ele não tentasse tanta ação pensando no dinheiro, principalmente no direito de família, sabe? Eu não tô falando aqui de execução de pensão, esse tipo de coisa, tá? Porque, enfim, é uma outra história.
estou falando de outros tipos de ações que pode ter no direito de família. E daí eu ficava pensando assim, nossa, se ele tivesse noção, porque daí a coisa foi escalando tanto nesse caso, que um dia o cliente ficou questionando, inclusive, a paternidade dele. Mas eu sei que ele não tem dúvida. Isso foi uma mágoa muito forte. É uma mágoa muito forte porque tem tanta discussão processual. E vou ser honesta, processos ali que eu acho total absurdo. E não é nem porque ele é meu cliente, tá? Eu não faria aquilo também. Se fosse nem pelo valor, eu não faria. E aí, eu fui observando os processos, a discussão, às vezes que ele vinha, e eu vi, assim, que a coisa foi criando um vão entre eles que eu fico pensando, não sei se vai ser possível um dia reatar essa relação, a relação de pais e filho. Eu falei, que triste, né? Eu falei, que triste. E enquanto estava nas certas ações de execução, até que eu acho que ainda tinha chance de alguma coisa, mas chegou numa ação judicial ali que eu vi, cara, não desnecessário, porque eu acho que não acho que ele tenha a culpa daquilo. E, enfim, eu fiquei pensando, sabe? É litigar, usar o judiciário, às vezes com ódio, né, vou fazer tu pagar, e esquece totalmente que uma relação de pais e filhos, ela vale tão mais do que, às vezes, uma... Enfim, não vou entrar muito no detalhe dessa ação, porque pode ser que a pessoa escute e lembre que é dela. Mas essas questões, elas são muito comuns no dia a dia, doutora Tamara. Se repetem com muita frequência e percebo... Hoje, quase com 40 anos de idade, hoje eu percebo que muitas delas são demandadas principalmente em razão da inexperiência. A inexperiência, tá? Às vezes até a vontade no início da carreira de litigar. E daí, claro, tem consequências absurdas para a situação das partes que estão sendo representadas por aquele profissional. Porque a pessoa que precisa, ela não tem o conhecimento técnico. E ela é muito influenciada por aquele que orienta a situação da decisão. Então, o advogado colocou, a pessoa ela pode seguir aquele caminho e depois vai ter consequências que não vai ter como ser reparadas. E daí o legal é que o CPC ele vem nesse sentido, de conversar muito a respeito da conciliação. Claro, tem situações que a gente não vai conciliar? Tem diversas situações que a gente não vai conciliar. Mas aí, em regra, possível é. Em regra, possível. Vai demorar, vai, de repente, adiar para um segundo momento, vai demorar ali, vai das 11 da manhã até 1 da tarde, mas muita coisa a gente consegue fazer e isso vai mitigar uma série de danos, né? E eu vou além. Dá para conciliar sem ter a necessidade de um processo litigioso. Dá para acordar por meio do diálogo em comunicação entre os advogados, entre as partes. Olha só que coisa bonita, só levar para o juiz homologar. Eu particularmente sou uma fã da mediação, Sim. dos métodos adequados de solução de conflito. Inclusive foi meu tema de TCC. E realmente, o papel, as partes têm um papel muito importante. Na hora que você está discutindo, o interesse é delas, né? Você está fazendo aquela discussão e tal. Só que o papel do advogado é importantíssimo. Quando você falou, se tu dizer, ele vai discutir. Teu cliente, ele vai discutir. Incrível, né? Esse é um problema. É a cultura do litígio. A gente fala isso a vida inteira. O judiciário tem feito todos os esforços para tentar dar uma segurada nos processos judiciais. Isso é evidente, dá de ver que eles tentam fazer isso. Mas a gente tem uma cultura muito forte e os advogados propagam isso para os clientes, tá? E isso é você honesto, isso é um problema sério. Eu acho um problema muito sério, porque não há necessidade disso, tá? Principalmente em relação de família, quando falou, tem coisas que não vai dar de acordar, beleza. Mas tem um caso meu aqui que a gente, e era um negócio muito sério, envolvia violência, um caos, tá? Não deu na primeira, no família tem isso, né? A possibilidade de fazer mais de uma audiência de conciliação. Uma segunda, cara, se precisar uma terceira, porque a gente tá vendo que dá. Caraca, que às vezes é uma questão emocional, é alguma coisa. Sim. Vamos conversar, mas é isso, o profissional, quando a gente fala de ser psicólogo, é isso, é ter essa percepção de psicólogo, é também de ter essa percepção de acordo, de vamos conversar, será que não é isso? Às vezes meu cliente assim, dá uma pensadinha, será que tu não tá brigando por causa
Não tem outra, não é isso. Tem meu ser. Deus Ou assim, do tu céu. quer mesmo ficar não sei quanto tempo discutindo isso? Vamos ser honestos, isso faz diferença. Tu tem noção de quanto tempo nós vamos ficar ainda amarrado, eu e tu, discutindo isso? E o advogado perde uma coisa também, porque às vezes tu resolve essa judicialmente, além de tu ter uma paz de espírito, as pessoas não pensam isso, tu dá paz pro teu cliente mais rápido. Sim. Tu tem paz, porque tu não fica com aquela coisa amarrada. E você acha que os honorários você tá perdendo honorários fazendo isso? Não tá. Eu só vejo ganho Só fazendo ganhos, isso, tá? Só ganhos, ganho. só Nem em todos os ganhos. lugares dá. Claro, você tem que cuidar, né? Tem que ter um bom senso com o teu cliente. Mas, via de regra, é uma cultura que, enfim, um pouco mais antiga, mas alguns têm, que se eu tô litigando, não sei o quê, significa, se eu tô brigando, significa que eu sou um bom advogado, que eu... Tem essa ideia de que... Eu sei porque às vezes eu tenho uns profissionais que eles começam... De uma situação, até na conciliação, e ele começa uma discussão, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, mas não precisa disso. Mas é que às vezes tem cliente ter essa percepção que o advogado é bom se ele dá de doido, brigando. Só que, não, né? Mas Não é tá assim. mudando bastante a Tá. percepção, tá mudando. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, guria, acabei pegando do outro lado da mesa alguns advogados assim. Os clientes que estavam comigo criaram um ranço do advogado. E tive cliente do outro lado da mesa que me procurou. Inclusive, fechamos um contrato. O réu virou meu cliente. Que Sério, beleza! virou cliente. E não foi um nem dois, foram vários. Tem uma situação muito bacana. Mas aí não era representava o réu, né? Era um preposto que ele virou do cliente. Foi uma das ações mais rentáveis que tivemos no escritório. Não dá pra falar nome, né? Mas é um cara muito querido. Viramos amigo. Viramos amigos, de tipo, ir em casa e trocar ideia. É muito, muito legal. Mas, veja bem, então, vamos lá. Temos aqui o Gabriel Militão, o Edra ali, a Caroline. Temos aí a situação dos clientes, nossos clientes aqui no escritório. E, muito bonito, muito legal a gente fazer um acordo. Tanto é que o Edra e a Caroline foram lá e fizeram um acordo pelo bem da Cecília, para a coisa ali se alinhar. E se não cumprir o trem do acordo, doutora Tamara, qual o caminho ali para a gente resolver essa treta para voltar a ter paz? Porque assim, cara, mas por essas luzes aqui, não é tanta luz aqui, só Jesus na causa. Assim, um monte de gente está nos ouvindo, um monte de gente. E às vezes até um advogado de direito de família, de direito do trabalhista, algum advogado aí de direito bancário que está na treta lá do divórcio também, às vezes vontade até de se matar. Meu Deus do céu, chega! Essa confusão, porque eu não quero mais essa vida. Uma coisa, brincando agora, lembrei de uma coisa. Meu Deus. Sabe o que eu penso sempre, não lembro nem direito de família, sabe, sempre pensa... Não sei se você já assistiu o programa do Ratinho, do exame de DNA, cara. Exato, é a mesma energia. Mais anos atrás, é a mesma energia. Que treta. Ai, meu Deus, mas enfim. Sobre, tu fez me perguntar, eu acho, da execução do acordo, né? O acordo quando não é cumprido, né? O acordo, mas é muito comum o acordo não ser cumprido, tá? Nossa, olha, vou te dizer que pouquíssimos os acordos que eu lembro que foram poucos também, né? Mas assim, pouquíssimos os acordos que eu acompanhei que depois, acho que todos até. Meu Deus, não vamos começar a desestimular o acordo aqui. Não desestimular, mas assim, o que fazer se ele não está sendo cumprido? Porque assim, às vezes, um exemplo clássico, o cara fez um acordo, aqui ó, o Éder fez um acordo para pagar 25 mil de pensão, tá de boa, ganhando lá seus 2 milhões, 3 milhões, mas, cara, por uma ironia do destino, não pode mais jogar bola. E não fez um pé de meia. E daqui a pouco tá ganhando ele 20 mil por mês. Não é um acordo que tem que rever? Tem. Porra. É possível. É possível. Então, assim, o acordo é bom, mas daí isso é uma coisa mais estrondosa, né? Mas tem coisas simples. Pô, fizemos um acordo que o cara vai pegar às 6 da tarde e levar pra escola na segunda de manhã. Não pega nem no sábado. Sabia que tu ia chegar nesse assunto, assim, ó. A questão de acordo em família. Então, é uma questão que pega bastante. Depois que homologado, tem força de sentença, tá? Então, tá falando para as pessoas saberem. Então, imagine que ele vai ter, às vezes, as pessoas acham que vale menos, mas não tem o mesmo valor. O acordo judicial homologado, enfim. Você pode executar ele quando não é cumprido.
Você pode. Que é o... Por exemplo, tem um caso aqui que a gente executou. É que nem executou uma sentença. Aqui foi executado uma decisão interlocutória, mas vamos imaginar que fosse um acordo ali. Eu teria feito o mesmo procedimento. Nas questões da visita. Ela não estava deixando ele cumprir as visitas. Ele queria ir buscar. Ela tinha que fazer isso, tá? Vamos imaginar que num acordo seria a mesma história. Ela teria que deixar naquele período. E ela não estava deixando. Ou tumultuando hora, essa confusão, né? Tu disse no sentido de o cara não buscar. Mas agora eu tô falando no sentido de que a pessoa quer buscar e o outro deveria deixar e não tá deixando buscar. Sim. Executa, pede multa. Pede multa. Eu lembro que eu pedi multa. Olha, na verdade, eu pedi tudo. E se não der multa de tantos dias, e alienação parental, e por último assim, ó, não tem problema, pode força policial, a polícia vai lá buscar as crianças. Confusão. Tem que abrir um outro processo para isso, mas foi possível, surtiu efeito, obviamente, né? Porque aí tu amedronta com a questão. Só que assim, nesse caso, o direito família tem um problema. Infelizmente. Uma coisa bem triste, é por isso que é importante o profissional que atuar, fomentar bem essa importância para quem realiza as visitas, faça as visitas. Porque, infelizmente, não tem como agarrar o pai ou a mãe lá na casa deles e obrigar a vir fazer visita. Sim. Não tem como é que tu vai obrigar. Tu pode, eu não tô dizendo que tu pode tentar vou ser honesta, eu não fiz isso ainda, eu fiz ao contrário, de aplicar multa quando não deixa ver. Que você pode tentar executar e não aplicar multa pra tentar obrigar? Pode, mas eu sempre penso assim, cara, como é que tu vai obrigar uma pessoa a visitar outra? Sabe? Como é que tu vai obrigar? Como é que o direito vai mandar a polícia ir lá tirar da casa ou carregar as crianças e jogar na casa do mãe ou do pai ou da mãe? Sim. Como é que você vai fazer isso? Mas isso é uma questão que não é o acordo ou sentença, não é um problema tipo social que não tem a solução. Você tenta fazer isso porque às vezes essa outra pessoa tem ideia, olha, eu tenho que cumprir isso. Ou sei lá, quer um acordo. Penso, talvez, nunca fiz. Eu teria que analisar a possibilidade num acordo. Uma indenização, se não cumprir as visitas? Pensando na ideia de... Não sei se é possível. Pensando na ideia, sabe de quê? Porque depois tem uma ação em alta, né, guria? Porque depois tem uma ação de abandono afetivo. Sim. A lógica, eu pensaria, de botar essa multa ali agora, é a lógica do abandono afetivo. Se tem uma ação para isso que eu posso depois cobrar um valor, num acordo, por que eu não posso, então, pensar isso lá na frente? Isso eu tô pensando numa lógica agora. Civilista pura, não, na verdade, eu tô tendo esse dia eu tava pensando nisso, mas eu não executei, eu teria que... Mas, usando uma questão de lógica, sim. Por que não pensar nisso num acordo? Eu tô falando, o juiz nunca vai fazer isso numa sentença, é impossível. Mas pode executar ele, ou, como tá falando de rever. Nesse caso deles, do Éder, então, eu vi uma situação, me parece, eles têm esse outro acordo, que eles, né, ela muito tentou não levar para uma discussão pública, um processo judicial, eles meio que têm esse acordo. Só que me parece que uma dessas defesas agora, elas estão querendo novas medidas mais rígidas em relação à visita, ou porque ele tem que levar a criança para a Espanha, né? Então, ter passagem de ida e de volta, porque parece que ele estava meio que no oba-oba. E o que aconteceu? É isso. Você usou o judiciário, você tá lá provocando a pessoa. Cara, então problema. Eu não estava aceitando, tu estava fazendo um monte de coisa lá do acordo, eu estava deixando em paz. Só que agora que tu resolveu me provocar, então tá bom, então agora vamos começar a discutir essas questões de como que vai ser as visitas, agora eu quero mudar o plano. Sim. Então, por isso que os genitores é bom depois fazer um acordo, ficarem, sabe, realmente cumprir o acordo e seguir a vida, porque pode rever, você pode rever. Sim, inclusive, lembro que em alguns diálogos informais, dizia, e ainda digo, né, para o pessoal, direito de família, fez um acordo para que ele seja utilizado quando há uma certa discordância entre as partes, começa a ficar um pouco delicado. Agora, tem um acordo em juízo, mas, foi um detalhe ali que deslizou e não está nos exatos termos, compreensão. Um pouco de tolerância. Uhum. Agora, essa situação não está sendo algo que dê para tolerar, está trazendo daí prejuízo para a criança. Daí sim, tem que se fazer um incidente e rever a situação do acordo. Agora, se tem paz, se aquela situação não está trazendo prejuízo para a criança, dá para tolerar, até porque o nosso dia a dia pode nos apresentar uma série de adversidades. Então, fez um acordo lá que
vai pegar a criança no sábado de manhã, vai levar ela para a mãe no domingo de noite. Perfeito. Chegou um pouquinho mais tarde no sábado, pediu para entregar um pouco mais cedo no domingo, ou pediu para entregar um pouco mais tarde no domingo. Cara, vamos tolerar. Se Ser não trouxer compreensivos, prejuízo, né? por E isso que vida eu... que segue. Agora passou a ser reiterado, né, Tamara? Aí é uma outra história. É o que eu Executa. digo. Por isso que o profissional é importante. Quando ele faz a coisa, ele diz assim, ó, fomentar, né? O Uhum. advogado, ou os dois advogados, que o ideal seria que se tivesse percepção. Então, quando acontecer alguma coisa, isso acontece muito. E aí vem, manda mensagem, outro advogado manda pra ti, fulano não fez tal coisa. Aí começam a brigar, e aí eles começam a brigar. Sim. Só que eles não podem brigar entre si, eles não brigam entre si. Daí os outros dois advogados têm que começar a conversar. Isso já foi um acordo, uma sentença, já passou. Deles vêm atrás de você. Porque não sei o que, eu quero rever uma discussão. Eu falei, calma, não dá de fazer assim? Não dá de fazer assado? É isso, porque o profissional ele tem que ter essa sensibilidade. Claro, que não ultrapassa, né, e tal. Mas às vezes é uma coisa tão... Eu falo assim, não, beleza, então tu quer começar um processo todo de novo por causa disso aqui? Não tem problema. O meu honorário é esse e tal, me paga na comissão de novo. Eu sou advogado, você vai me pagar, eu vou receber, e é isso aí, eu faço isso. Só que, é sério? Tu quer esse desgaste mesmo? Isso aqui, que não tá trazendo prejuízo? Você quer começar de novo? Não tem problema. Aí tu pensa, então. Aí tu pensa e me diz. Pô, forte. É bem assim, tá? É bem assim. E o que tu percebe, Tamara, aí já há um tempo, né? Trabalhando com a situação de direito de família aqui conosco, né? Cara, uma relação aonde não temos aí essa sensibilidade com relação à questão envolvendo a criança. Qual o maior impacto ali na vida da criança e essas relações que desgastam ambos os cônjuges e ex-cônjuges, né, e atingem ali a situação do menor? Total, né? Primeiro que a criança, ela já tem um baque, assim, pode dizer. Às vezes a pessoa acha que não, mas a criança tem um baque primeiro quando ela não vê aquelas duas figuras mais juntas. Isso acontece. Claro, tem questões que já não estavam juntas, mas ela já tem essa... Já dá uma mexida. Uhum. E quando ela começa a presenciar ou ter noção de que aquelas duas pessoas se odeiam, e aí pro ser humano é muito difícil um dia sem querer escapar. Tu falar mal do genitor, tu falar mal da genitora. E aí, instintivamente, isso é do ser humano. A gente não... Criou uma situação tão horrível entre nós dois, que eu não consigo nem chegar perto de ti. Qual a chance de juntar... Pensa isso. Qual a chance de eu falar bem dessa pessoa? Ou eu transmitir essa sensação boa, ou eu ser... Cara, isso não vai acontecer. É do ser humano, não é o especial. Tu não é especial, o pai e a mãe. Então, automaticamente, em algum momento você vai ter esse deslize. E as crianças são muito sensíveis. Elas vão perceber. E aí tu imagina a criança ficar naquele negócio do meio de quem é melhor. Ou a própria família. E não tem problema, né? Porque daí tem vovó que também não tem muita noção. E eles ficam falando. Porque daí transmite o ódio pra família inteira, né? Não sei se tu já tem essa noção. Que o ódio é transmitido pra família inteira. Então, acho que a criança não ouve, não escuta, ou tu acha que tu não vai falar em algum momento, ou, por exemplo, quando é público, quando a criança tem noção, não vai ter acesso, ou um dia pega a mensagem, ou enfim, ou falando, ou escuta tu falando mal da mãe da criança, ou do pai da criança. A criança, ela sente isso, ela sabe, e aí tu cria uma distância de ódio tão grande entre pai e mãe, e tu não entende nada, ninguém compreende mais ninguém, e vive uma discussão. Eu escuto muito isso do pai, dizer, não, é porque a tua mãe quer me prender. Que a tua mãe quer não sei o quê, e da criança chorar e pedir, e aí tu deixa o pai e a mãe ficar louco? Porque daí a criança começa a sentir, a criança sente mal, e tu vai ver mudança de comportamento. Isso acontece, tá? Ela As se pessoas acham sente que não. culpada pela prisão do Tudo, pai, né? Tudo. Isso isso aqui, né, tem que cuidar, não é que não tem que executar nesse sentido, mas eu digo que às vezes o pai fica usando isso contra a mãe, mas, cara, tu sabia que não podia. Só que é isso que eu digo, quando tu cria um ódio tão grande, extremo, que tu não consegue compreender, por exemplo, não consegue compreender um atraso. Eu sei que, é alimentos, eu sei disso, eu não tô dizendo que é ok. Eu tô dizendo atrasos, tipo, muito justificado quando tu já tem uma relação com a pessoa e tu sabe que a pessoa não tá mentindo pra ti. Porque, como falou, pode mudar a situação da vida da pessoa. Agora tu falou algo Só que forte, porque por isso assim... que é muito bom tu ter essa relação. Eu sei que não é perfeito, que é difícil, mas seria muito bom se o profissional conseguisse botar isso na cabeça pra ter essa... Porque pode acontecer, e às vezes não é porque eu odeio, eu quero que tu passe necessidade. Pode acontecer mesmo alguma coisa que te impeça. E aí?
E é recíproco, né? Pode acontecer com a outra pessoa Sim, também. com Né? certeza. Não tem a distinção, essa ideia de distinção de homem e mulher, não tem mais. É que geralmente a gente fala de mulher porque acontece mais, como eu falei no começo, né? Agora fica mais com a mulher. Mas eu tô falando pra ambos os lados aqui. O direito não tem mais essa ideia de mãe e pai, tem um é melhor que o outro pro judiciário, no direito de família. Isso não existe mais, tá? Isso aí, se um dia existiu, não é mais assim. Então, é importante ter, principalmente, essa manutenção da relação com o pai e com a mãe, porque a criança, ela vê, ela sente. Ela é uma pessoa, tu vai ver, ela ou vai ser mais amorosa, enfim, é diferente. Eu até vou citar até como, por exemplo, a tua relação com a Laura, por exemplo, né? Eu observo isso. Bom, eu faço direito de família. Então, é um relacionamento perfeito, idealizado, é muito difícil. Você e a Jennifer tem uma exceção, é uma exceção isso. Vocês convivem, são bons amigos, vocês são junto. O desenvolvimento dela é totalmente diferente. Você vê o jeito que ela é, como ela mora. Por isso, porque ela sente isso, entendeu? Ela sente que ela não tem um melhor que o outro, ela não tem que discutir entre isso. Ela é amada da mesma proporção. Sabe de nada. Não, mas é a percepção da criança, né? É isso que eu digo, Sim. A criança não tem que saber de nada. É exatamente isso, a criança não tem que saber. Uma situação legal que demora pra gente entender essa parada, né? Em que pese tão simples, quando se tem o conhecimento. E não me envergonho de dizer que no passado, em alguns momentos, houve algumas discussões ali na frente da Laura, já nascida, e depois entendi que tem questões que tem que ser no privado. Sim. E questões básicas, que é uma discussão entre marido e mulher, não pode ser na frente da criança, não pode ser em público, tem que ser no privado. E tem que ser no privado também com muito respeito, na medida do possível ali. Mas sim, isso pode acontecer. E esse discurso aqui que eu ia dizer, que eu estou dizendo que ele vem na seguinte indagação que vou te fazer. Nesse caso do Éder, da Caroline, nesses tantos casos que temos aqui no escritório, e levando em consideração a experiência que tu tem, né, doutora Tamara, em que pese não filho tu tens ainda, mas esperamos logo aí ter uns 3 aí para povoar aqui a situação do escritório, de uma visita. Misericórdia. E a gente vai ficar muito feliz. Sou uma pessoa que com todo o coração, com todo o meu coração, defendo que a maternidade, tá? A paternidade é algo necessário, respeitado, claro, a opinião de cada um, mas assim, é importante ter. Até para que tenha mais gente nesse planeta Terra, né? Pelo amor de Deus, a galera não quer mais ter filho, pô. Vamos povoar aí. Pelo menos uns 2 aí, ou um no mínimo. Porque é muito legal, é muito legal. Umas 3 coisas, doutora Tamara, para trazer de encontro a um pai ou uma mãe que está em vias de litígio no seguinte sentido: ei, olha só, faz isso aqui. Isso aqui vai mitigar todos os danos. E daí quando tu diz isso para o pai e para a mãe, o advogado que nos olhe, faz o diálogo indo em direção a isso que tu fala para o pai e para a mãe também. Porque o advogado, ele é o causador. Ele é o causador do possível acordo, levando em consideração essas questões aí que tu vai falar. Porque se o pai e a mãe fazer esse tipo de situação, cara, vai ajudar demais a situação da criança, que é a pessoa mais sensível naquele contexto, que tem que ter um olhar mais clínico, principalmente de nós, advogados, né? Sim. Porque a gente vai ter um peso muito grande na balança, na decisão, se a gente ter conhecimento do que o pai e a mãe precisa fazer. Sim. Porque se não ter conhecimento, tacar-lhe o pau. O que eu diria 3 coisas, quase um conselho aqui. Primeiro, que eu acho um dos mais importantes, esquece o que aconteceu entre vocês. Não. Brincadeira. Continua com ódio para essa vida. Isso eu tô falando pra melhor convivência com a criança ou pra um acordo, mas eu acho que vão aí pra vida, tá? Tenta esquecer, foi traído, aquela situação toda. Esquece. Simplesmente esquece, vocês não são mais atores daquilo. Tem uma pessoa
que é muito mais importante e ela não tem nada a ver com isso. Eu sei que é difícil, não é pra esquecer a todo momento, porque falando é fácil, né? Não é pra te amar o outro, esse tipo de coisa. Só esquece. Assim, pra esquecer aliado, né? Esse é imprescindível. Então, deixa eu botar aqui minha parcela também de ideia aqui. Uhum. Tá, beleza, tem que esquecer. Pô, mas assim como se tem fé, a hora. Pede pra Deus, tá? Sim. Pede pra Deus. Perdão, né? É que é muito difícil. Eu queria usar a palavra perdão, eu sei que é difícil. Sim. Mas é que você se liberta daquilo e aí você consegue mais com clareza pensar ou estar mais aberto a um acordo. Porque com Meu ódio, Deus, com cheguei raiva. até a me dar uns arrepios. Com ódio e com raiva é muito difícil. Então eu teria isso, um possível perdão ou esquece. Não é por você ou pela pessoa. Aí eu diria outra coisa. Você tem que estar sempre na mente. Eu sei que as pessoas costumam verbalizar. Ah, mas é só pela criança, pela criança. Beleza, gente? Aí vocês falam que é pela criança, mas vocês começam a agir, ter atitudes que não me parece que é isso. Então, assim, ó, profundamente dentro do seu coração, começa a agir e pensar pela criança. Isso é uma outra dica que eu tô. Mas isso dentro de você mesmo, você tem que perceber que você tá fazendo só por isso. Você tem que anular ego, um monte de outras coisas você tem que tirar fora pra ter esse sentimento de verdade. Eu sei, eu não sou mãe e pai, mas eu imagino esse sentimento e tal, né? Então, assim, focar nisso. E aí, uma das coisas mais difíceis, que eu acho que é importante, mas é mais difícil, não ter vergonha de ser honesto, né? Eu não sei se eu posso dizer a verdade, você vai ter que ser verdadeiro com esse teu ex-companheiro em relação à criança, tá? E verdadeiro eu digo no sentido, assim, não tenha vergonha, receio, sejam compreensivos um com o outro, mas para expor, por exemplo, as suas finanças e necessidades. E se preciso mostrar realmente documentalmente, não fique escondendo. Não fique escondendo isso. Parece o mundo ideal, Tamara? Cara, parece ideal, mas pelo amor de Deus, ser humano com 2 neurônios, é possível fazer isso tudo, tá? É só ter pessoas incentivando e tu criar essa consciência disso. Tu consegue fazer isso. É ser honesto em relação a isso. A mãe também ser honesta, olha os gastos e tal. Olha, e tu olhar e perceber que pô, eu tenho uma vida, tu também tem uma vida. Não é bonito, não vai ser perfeito, tá? Não vai ser o ideal e não vai ser justo, não tem como ser. Vocês tinham tá na patamar de vida X quando tava sem uma criança e agora tem uma criança, tem custo, tem gasto. E aí cada um agora tá com uma renda distinta vivendo. E antes era 2 rendas junto. Agora são 2 rendas, são separadas e com mais um gasto pro resto da vida. Não vai ser ideal, não vai ser bonito. Não vai, às vezes, suprir toda a necessidade, o dinheiro que a criança tem. Esquece isso, tá? Esquece, esse mundo não existe. Ah, com multimilionários, beleza, isso pode acontecer. Mas no mundo, né, os normais, isso não existe. Então, seja compreensivo, não tenha medo desse diálogo. Olha, fulana, é isso aqui, eu tô te mostrando, eu não tô... E ter essa sensibilidade dessa conversa, olha, eu só tô te mostrando, assim, ó, como que a gente pode fazer. Eu quero fazer o melhor pra criança. Tu tem que ser honesto, esse sentimento tem que transparecer isso. E aí, a pessoa que tá do outro lado, que é pra, né, enfim, que tá com a criança, que vai receber a pensão pra administrar, realmente é isso. O valor é esse, é o que eu tenho, eu tô te mostrando. E ser honesto nisso, entendeu? Não ter vergonha desse tipo de conversa. Essa conversa tem que acontecer, ó, eu tô te mostrando. Ou às vezes eu dou opção. Cara, mas vamos botar aqui pra daqui a tanto tempo, se a gente precisar rever, vamos rever. Se eu ganhar um valor um pouco mais, eu tava conversando com uma pessoa dela e falou assim, olha, eu queria botar no acordo que eu consigo pagar X valor aqui, ó, mas eu já quero botar, eu tenho projeção de 1 ano, eu tenho umas dívidas, em 1 ano eu pago mais, já pode colocar aqui, ó, a gente pode conversar assim. Eu falei, em 1 ano eu vou pagar X valor porque eu melhorei, porque eu vou ter quitado tais dívidas e eu vou ter condições de quitar aquilo. Mas é ter essa percepção, essa é uma pessoa que eu tô conversando que tem uma percepção muito boa disso. E eu acho que uma das coisas mais importantes, tá? Porque envolve dinheiro, quando tu consegue ter essa conversa, você consegue resolver, aí você sente a honestidade do negócio. E claro, né, os atores e advogados que estão ali também tem que ter essa noção. Mas sabe? incrível, tá? Incrível, doutora. Que, assim, apesar de não ter filho, ter uma sensibilidade tão grande. E, assim, é uma simetria. É uma orquestra. O teu discurso. Perfeito, perfeito. Porque enquanto a gente não se perdoar, não vira. É muito difícil. Enquanto não perdoar a outra, porque vai ficar um litígio pela ausência do perdão. Uhum. E é para todas as áreas, sim, né? E assim, enquanto realmente lá no fundo do coração
deixando todas as vaidades de lado, pensar só na criança, é que o jogo ele vai começar a trilhar um caminho bacana em que não vai ter vencedores. Uhum. Vai estar todo mundo bem. E ei, da onde tu tirou essa parada da transparência da grana, meu? Eu acho que... Nunca vi livro nenhum esse trem. acho que Porque eu sempre o filosofando lá no contrário. direito de família. É que eu tô É sempre lá. sempre corre, se Não, é que afasta, eu não sou- entrega o jogo, não faz E isso. é por isso que acontece esse tipo de Ei. coisa. Mas uma coisa que eu ia falar agora, eu lembrei no caso de perdão. Eu sei que a gente tá conversando, às vezes as pessoas costumam fazer interpretação extensiva de tudo, reafirmando, né? As situações e tal, enfim. Mas tem um caso interessante que eu lembrei agora, que eu fiz mais de uma audiência para resolver essa questão. E envolvia um caso, uma violência doméstica antecedente. E aí é muito difícil tu passar por cima de tudo isso quando tu é vítima de violência. É muito difícil. Mas agora eu lembrei de uma coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que tu vai aprendendo vendo essas coisas. E eu lembro que ela me procurou e ela chorava muito, enfim. E nós conversando. E aí eu falei, vamos fazer a primeira audiência de conciliação e tal. E a outra advogada da parte dava de ver que ela também já era mais propensa a um tipo de acordo. Legal. O cara era um pouco difícil, mas enfim. E aí eu via que tinha umas certas... Mas também não era impossível. E a gente acabou fazendo mais audiências. E eu lembro que daí eu conversei com ela. Eu falei assim, um acordo é bom. Um acordo é bom, tá? Eu sei que tem essas outras questões. Eu não vou te pressionar a fazer isso. Eu nunca vou te pressionar a fazer isso, mas... é bom pra você, você não vai ter que mais também sentar aqui. Ela não queria nem falar, né? Porque ela não queria. Eu falei assim, tu não vai mais ter que sentar aqui também. E eu não tô te falando isso, não é prejuízo. Pelo que ele recebe, me parece que pode ser seja fixado isso também, tá? Eu falei pra ela. Então, assim, eu vejo vantagens, eu vejo muito vantagem de tu não continuar com esse litígio aqui. Eu acho que vai ser bom pra ti. E não interprete isso como se ele estivesse ganhando alguma coisa. Porque daí tem essa coisa, né? Eu deixar tu ganhar, tu que me agrediu, me violentou, é muito difícil, né? E aí eu lembro que depois ela pensou e tal, a gente conversou. Ela falou assim, não, é pela criança, eu acho que é melhor, a gente não precisa continuar, eu não vou ter que ficar, né, essa situação de litígio. E eu lembro que a gente fez um acordo daí. Eu pensei, é possível. Se uma pessoa que sofreu violência doméstica consegue anular isso, porque às vezes a gente tem, são pessoas muito fortes, geralmente, né, e a gente tem essa questão de inconsciente, tu tem que... É normal, é pro ser humano, de às vezes, sem querer ferir o outro também. Assim, ou, por exemplo, eu fazer uma coisa, quer dizer que tu ganhou, eu aceitando esse valor que tu me propôs. Não, não é assim. E no final, ela aceitou e a gente fez um acordo. Eu pensei, é possível, gente. E assim, quando tu sofre isso, tu consegue tirar tudo e pensar na criança e no melhor e não entrar no litígio, acredite em mim, as outras pessoas também conseguiriam que não sofrer esse tipo de coisa. É bem possível, né? Tamara, agora eu fiquei curioso. Eu conheço, né? A gente tem uma certa proximidade contigo, né? E agradecemos a Deus por isso, como também proximidade com todos no escritório, graças a Deus. Temos essa liberdade e alegra muito o coração. Mas eu gostaria de que tu falasse um pouquinho para nós, para a gente descobrir de onde vem tanta sabedoria. Obrigada, não sei aonde tu já estava no direito, fazer alguma coisa antes, abre o jogo aí. Eu sei, mas eu não vou te entregar. Eu acho que muito tem a ver com leitura de filosofia, né? Porque a minha primeira opção de graduação foi filosofia, né? E depois fui direito. Eu acho que você queria... Isso parece, né, bobagem, mas não é verdade. Você e quanto queria tempo mesmo tu estudou de filosofia? Filosofia eu fiz um semestre só. E aí eu abandonei. Um pouquinho? Fiz eu achei pouquinho. que tinha sido mais, guria. Não, Tem uma lembrança não. Porque tu vive postando stories de filosofia. Mas é porque eu estudo muito ainda, né? E depois, quando eu fui na graduação de Direito, eu fiz extensão em filosofia. Toda a graduação. Então... eu sempre tava, toda semana eu fazia grupo de extensão em filosofia, né? Então, toda semana? Sim. Meu Deus, uma filósofa. Então, aí não tem, tu nunca perde, né? E aí eu leio muito sobre isso. E não é isso, quanto tem contato de verdade com isso, com professores aí, né? Você acaba virando amigo desses professores que trabalham com filosofia. E você começa a ter essa percepção, você começa a pensar mais no mundo. Parece meio viagem, mas não. Sim, começa a ter uma percepção e aí tu lê coisas e aí essas pessoas, pessoas mais sábias ou que tiveram experiências antecedendo e elas ensinam coisas assim, pontinhos que parecem, que não mudam nada, mas mudam e tu começa, e tu cria essa vontade, tá? Essa questão de interpretação, que eu imagino que pra mim a filosofia é o maior grau de interpretação. Tu consegue interpretar, inclusive, tu interpreta textos, e aí tu começa esse jogo com as pessoas, e enfim, eu acho que isso, tá? Eu acho que a filosofia vai te dando
ah, essa coisa de ver a vida, as pessoas, tudo com um olhar diferente, mais questionador. E quando você começa a se questionar, você começa a tirar suas próprias conclusões e você começa a ver aquilo. E aí você não toma tudo como verdade, você vai abrindo caminhos e aí você vai começando a ter ideias, percepções que as outras pessoas não tinham sobre aquilo. Isso acontece, é o exercício mais conhecido como exercício do pensar. Mas isso, sabe? Inclusive, esse ano de 2023 para 2024, eu me convenci de algo que, para quem tem mais estudo, para quem tem mais bagagem, e às vezes isso não tem tanto a ver com idade, né? É algo do corriqueiro, simples, mas para mim foi agora, 2023 para 2024, que eu tive essa percepção mais clara, doutora Tamara, que é. E daí meio que eu visualizei da seguinte maneira: a gente tem linhas, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente está numa linha aqui, que ela vai parar e depois ela vai continuar. O que vai te fazer passar de uma linha para outra nesse horizonte? Só tem duas maneiras. Não existe outras. A primeira é a leitura, mas ela é muito difícil, porque a gente capta muito pouco, e depois é pessoas. Então, para mim crescer, eu tenho que ter pessoas mais inteligentes que eu. Se eu não ter do meu lado pessoas mais inteligentes que eu, não vai dar certo. Tu trouxe um ponto. Não tem como. Assim, cara, é impossível. É impossível tu crescer se não ter pessoas para te ensinar para ir para a próxima linha. Ou então tu lê demais. Porque assim, olha só. É fazendo. Sim, é fazendo. Mas quem te ensinou a fazer? Ou tu leu, ou tu aprendeu com alguém. Então, é leitura e pessoas. E sabe o que eu digo? E a leitura às vezes te dá uns insights. Por exemplo, eu tava falando de pessoas, eu tava lendo um poema esses dias e era sobre a vida, e ele tava justamente, não lembro o trecho direito, mas ele falava sobre você valorizar, ou era alguma coisa assim, valorizar o ter contato com as pessoas que tiveram, que têm o conhecimento, tiveram as experiências que te antecederam. Então, que é mais ou menos isso, né? E eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que a leitura, a filosofia, porque tu tem esses insights, às vezes tu lê uma coisa sobre a vida e tu pensa, meu Deus, por que eu não sou mais assim, né? Porque o que me impediu de ser mais assim? Aí você lê um negócio, e eu ia chegar num ponto. Pessoas, eu acho que isso também, conviver com pessoas que têm, sempre conviver com pessoas compreensivas, pessoas amorosas. Eu sempre, meu círculo muito íntimo sempre foram pessoas assim. Eu acho que em casa, o meu pai também é de muito pensar, minha mãe é uma pessoa extremamente compreensiva. E aí, quando tu começa, que eu acho que é uma chave para essas coisas, tu conviver com pessoas, exatamente, um grau maior de sabedoria, elas vão te ensinando certas coisas que você admira. Então, tem que ser pessoas que você admira, primeiramente, né? Sim. Senão você não vai. E aquelas pessoas que elas sabem mais que você e você vai aprendendo com elas e conviver com elas. É por isso que é muito importante saber, parece balela, aqueles papos, você saber com quem que você convive. Quem que é o teu círculo íntimo? O que eles te fazem pensar todos os dias? Eles te fazem questionar sobre as coisas, eles te fazem ser compreensivo com o outro, porque tem muito disso, né? Por exemplo, como direito de família, essas coisas que eu falo, não tendo filho, e eu acho que tem muito a ver com isso, um grau de compreensão também, compreensão humana também. Mas, claro, saber com quem você convive, quem são essas pessoas que estão te ensinando, o que elas estão te ensinando. Sim. Uma situação legal que, às vezes, quando em alguma reunião tem que falar algo muito delicado e muito íntimo para alguém, é muito comum a gente deixar a vaidade, né, vir à tona. E daí, quando eu percebo isso, tento ter a sensibilidade de dizer, ei, para mim tem sentido. Para mim tem sentido o que eu tô falando. De repente, até entre reuniões que eu e tu tivemos, eu falei isso. Mas, porque é bem comum. Tem coisas que eu preciso falar que, para mim, na minha cabeça, tem muito sentido enquanto gestor. Só que tem que cuidar, porque às vezes a gente está muito contaminado pela nossa vaidade. E daí qual a resposta que eu sempre digo? Cara, me ouve.
analisa com calma. Mas se tu não tem ainda, procura um mentor. Uma pessoa que de preferência tenha mais idade, que entende da parada que a gente está conversando, que é uma pessoa muito inteligente, e fala com ela, para ela dar a opinião dela, porque ele vai ter ausência de contaminação. Sim. E daí, às vezes, já teve situações assim, que eu tive esse diálogo com a pessoa, e a pessoa me trouxe um fundamento e eu mudei de ideia. É isso. Massa, né? Pois é, mas é isso. A compreensão, você Teve tá aberto. sentido a parada que veio depois. Sim. Mas por quê? Porque uma pessoa que não estava contaminada falou. Então, é muito legal essa situação da... E daí, o que faz? O que faz a gente ter toda essa sensibilidade que tu tem, né, doutora Tamara? A leitura, cara, o contato com pessoas, que faz a gente abrir a mente e ver de uma maneira mais ampla todo o contexto, né? Viver, eu acho que é esse viver, bem filosoficamente falando, você experimentar mesmo a vida humana, sabe? Aqui você tem que parar pra olhar, pra observar. Você experimentar isso, essas pessoas, o que elas estão te passando, sabe? Às vezes tu escuta uma coisa de uma pessoa e a gente vai escutando tanta coisa e a gente nem pensa sobre nada, mas às vezes a pessoa te falou uma coisa e que se tu tivesse parado pra pensar, teria mudado algumas coisas na tua vida. E às vezes é isso, às vezes é esse diálogo que é difícil, que tu toma esse baque. Quando tu se desfaz dessa... Eu vou chamar de ego, que eu acho que é uma das piores coisas, que te impede, inclusive, de aprender quando, por exemplo, você achar que sabe as coisas. Então, às vezes, por exemplo, tu já falou coisas pra mim que eu me senti, tipo... deu uma mexida, assim, ou, tipo... Daí, depois, tu respira e tu para e pensa assim, ó... É que é um problema que as pessoas também... sempre a gente tem que arrumar culpados. Terceirizar a culpa. Então, é importante tu aprender e olhar e falar assim, ó... Não, cara, realmente, isso é uma falha. Eu estou falhando nisso, isso é um erro meu. Eu devia... O que eu... o outro fez tal coisa. Mas, cara, será que eu não devia ter tido uma mínima atitude diferente que teria mudado todo, ou como ela tá falando, ou nas relações? Será que eu não deveria ter feito alguma coisa mesmo? Sério? Mas essa parada... Só que é difícil, não é fácil, eu tô falando. Essa Mas parada, isso eu ainda estou tentando compreender aos poucos. Tu achar culpados, desculpas, cara, isso é punk, tá? E parece que é um vício, uma coisa que é um vício, tá? É um vício, não vou dizer que eu não faço, mas às vezes eu penso assim, ó, semana passada eu pensei nisso. Cara, eu tô culpando uma pessoa que não tem culpa disso. É uma coisa que eu tenho, tu tens, a Thay tem, é algo natural. Mas que sabendo que é natural, a gente tem que criar uns gatilhos pra pá! Se lembrar, né? Se treinando pra não fazer. Uma vez eu conversava contigo, e isso eu uso demais, tá? Porque a gente tá contaminado de muita informação durante o dia. Eu uso demais, que é uma agenda no meu dia. Se eu não tenho agenda no meu lado, fodeu. Sim, isso é um pouco assim. Cara, mas por que eu faço isso? Pra ter um gatilho. Qual que é o meu gatilho para mim não me perder na minha agenda? A agenda. Tu olhar pro exatamente. Pro Qual o gatilho? A agenda. Então, me perdi um pouco no negócio. O que eu tinha que fazer? Deixa eu ver aqui. Achei. Sim. Voltei pro caminho. Isso é um hábito Voltei muito pro bom. caminho. Isso é um hábito muito bom. Que eu... Nossa. Eu tenho, mas é real. Isso mas deveria ser usado, tá? Porque é uma contaminação boa que a gente tem ao nosso redor. Exatamente. Porque é gostoso. Quem disse que não é gostoso? A gente ficar fazendo coisas aleatórias durante o dia. Cara, é massa pra caralho. É gostoso. Passa o tempo mais rápido. Mas daí, claro, a gente fazer a magia das coisas boas durante o dia, não perdendo foco, daí é melhor ainda. É o ideal. É o ideal. Doutora, estamos aí para mais de 1 hora batendo papo. Penso, para a gente não se estender muito, vamos para um quiz de verdade ou mentira, que tenho certeza isso aí vai ajudar muita gente, porque essa situação aqui, olha... fazer uns cortes só para responder isso aqui, corte de 30 segundos. Porque é reiterado, tá? É muito, muito comum. E daí aquele ponto, se a pessoa chega e me pergunta isso aqui, eu mesmo respondo e segue a vida. Sim, né? segue essa consulta, etc. Vamos lá então, doutora.
verdade ou mentira numa palavra só. E se quiseres, pode Tá. fundamentar aí Bora. sem problema nenhum. Guarda compartilhada. Não paga pensão, doutora? Mentira. Paga? Pode pagar? Paga? Sério? Sim, Mas eu é fico 15 possível. dias, a mãe fica 15 dias, eu tenho que pagar a pensão É, não, ainda. mas é porque tem que ver, Boa. depende do como foi compartilhado, mas é porque Perfeito. tem a residência fixa, né? Tu pode botar a residência, é que quando a gente fala compartilhada, de compartilhar, não pode tomar decisões, mas a Sim. compartilhada que a mãe fica mais, por exemplo, o pai, tá? Perfeito. Como é comum, tá? É, acontece, tá? Quero guarda compartilhada porque não paga pensão. Hã? Eu Doutor, escuto muito tem isso. guarda compartilhada? Como assim eu tenho que pagar pensão? O que é isso? É, aí tem que ver O se cara ficou a ganha guarda 10 mil. fixa. É, com quem que ficou, desculpa, a moradia fixa também. Perfeito. Verdade ou mentira, doutora? Um dia de atraso na pensão já pode pedir prisão? Verdade. Vencia dia 10. Sim. No dia 11 não pagou. Pagou. Aí se tu quiser executar, perfeito. Com certeza. Pô, mas é forte, né? É. Mas é... Esses dias... Mas é a vida, né? O cliente, ele mandou uma pergunta no sentido: doutor, faz 5 dias que eu atrasei a pensão, a mulher tá dizendo que vai pedir prisão. Cara, até pode, mas é uma questão de bom senso, né? É o que eu falei, né? Eu acho que Depende da relação que tu tem, tu consegue Aham. expor isso. Sim. Se ter Cara, tu foi perfeito naquele teu discurso, tá? Assim, a transparência, ela... Eu penso que a Evita transparência, ela acaba fazendo que uma pessoa, ela se desmorone frente à outra. Tipo, tu te desarma quando a outra pessoa é transparente contigo, né? E que, claro, seja, não esteja mentindo, né? Seja que aí transparente mesmo. tu tem essa percepção Sim. mesmo. Sair da casa perde tudo? Mentira. Quando fazer 18 anos, posso parar de pagar pensão e não tem consequência? Mentira. Oxe. Pode ter consequência, sim. O ideal é ingressar com uma ação de exoneração, né? Porque também pode ser que fez 18 anos, vai cursar um curso superior, por exemplo. E, tá, então fez 18 anos, se eu parar de pagar pensão, ainda posso ser preso? Pode. A pessoa ficou grávida mês passado. É verdade que já pode pedir pensão? Pode pedir alimento, sim, é verdade. Tem um outro nome de alimentos gravídicos, né? Sim. É verdade. Muito caro para entrar com uma ação dessa? É menos do que dos alimentos, mas eu, numa tabela de ordem agora não vem à cabeça, mas pelo menos uns 2 salários mínimos. Perfeito, show de bola. Perfeito. Maravilha, maravilha, maravilha. É isso? Tuas redes sociais são abertas ou fechadas? Aberta. Aberta? Instagram, que eu uso só os Instagram, na verdade. Tem Facebook, mas eu não uso muito. Só vinculo. Guria, Mas te é aberto. dizer... Eu deixei aberto aí, tá aberto agora. Cara, que bacana, tá? Era fechado, mas você quer saber? Sim. Porque agora eu também tô postando uns vídeos, umas coisas. Vou deixar aberto. Registrado meu elogio pra ti, tá? Biri. Não, registrado o meu elogio, porque partilho da ideia, Tamara, de que para a gente voar de verdade, enquanto um profissional, seja qual for a área, advogado, cabeleireiro, médico, dentista, seja qual for o profissional, dentro dos primeiros 10 anos, qualquer profissional, dentro dos primeiros 10 anos que estiver atuando, se ele querer separar o pessoal do profissional, ele está fudido. Eu tive essa percepção. Ter acesso assim, também a mim, né? Não é impossível. Deus Sim, mas é mais fácil, eu acho, com a dinâmica das relações. Muito mais fácil. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias sobre isso, quando eu resolvi abrir, postar e até pra alcance também. Sim. E daí eu falei assim, ó, é engraçado, eu tenho certo cuidado também com as postagens no profissional,
Mas é que os clientes, eles gostam de saber quem Claro tu é. que sim, Tamara. Quem Porra, que o é cliente. ela? Quem que de é a doutora admirar Tamara? essa Sim. pessoa além do... Pessoal, dar Sim. uma certa proximidade dele com você. Isso é uma percepção que eu tive recentemente. Sim. Pessoas gostam de pessoas, meu. É. Não me coloca lá no WhatsApp uma foto do logo do escritório. Bota uma pessoa. Sim. Ou bota a equipe. Mas, cara, é assim. Quanto mais focar, mais rápido vai ser o alcance Sim. do extraordinário. Nada me tira da cabeça isso. Nada me tira, tá? Tô convencido disso. Claro, tem o Instagram lá do escritório e tem o meu, porque É porque daí é uma o questão escritório é diferente, maior, né? né? O escritório é maior. Mas apesar que os dois, o meu é aberto, o escritório é tudo aberto. Festeiro. Um festeirê. Perfeito. Doutora, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. Enriquecedor. Te dizer que saio desse podcast com aquela situação encravada no meu coração, que está no seguinte sentido: aprenda de verdade perdoar. Pense na criança e seja verdadeiro com relação às tuas finanças. Isso pegou um pouco. Mas ei, perfeito. Não, eu amei esse diálogo. Perfeito, E é porque a gente acabou perfeito. escalando para outras coisas e o direito tem muito disso, direito de família é isso ali. Sim. E o direito é a sociedade, o ser E humano. uma observação que faço, acho que eu até falei isso há um tempo atrás, mas vale a pena reiterar agora que a gente está no ponto. Qual a escala de demanda? Primeira, trabalhista. Segundo, família. Terceiro, penal. E aí vai, né? Uhum. Mas assim, tá aqui, ó. Então assim, cara, quem trabalha com família não dá conta. Não vai dar conta. Não tem como dar conta. Se todo mundo fazer família, não vai dar conta. Se todos os advogados fizerem família, não vai. E é mais ou menos assim, todo advogado faz um pouco de família, né? Mas não dá conta, tá? Porque é muita, muita, muita demanda. É loucura, loucura, loucura. Claro, muita tem confusão. questão relacionada à hipossuficiência, que daí tem que parcelar honorários, Sim. mas tem sim um nicho diferenciado de pessoas que também enfrentam a situação dos mesmos problemas, independentemente eles são da classe social. Essa discussão dele militão é isso. Problema de família independente da classe social. Interessa. Certinho? Mas é isso. Peço carinhosamente, já que as tuas redes sociais estão abertas para esta câmera, colocar o teu @ e também a tua especialidade aí para depois. Então, o meu @ é Kaiser como na cerveja, com I, Kaiser Tamara com 2 As no final. E eu sou advogada da área de civil aqui no escritório. Minha especialidade que eu acho que eu mais faço é direito de família, apesar de que eu faço algumas outras áreas do civil, mas com certeza família é o carro-chefe da minha vida hoje. E é isso. Perfeito. Muito obrigada, Tamara. Eu que agradeço. De coração, de coração. Mas vamos marcar um próximo. Vamos marcar um próximo. Vamos achar outro assunto aí para nós ficar. Vamos sim. Amados, amadas, muito obrigada, tá? Se tu chegou aqui no finalzinho da gravação, olha, conversamos aqui a respeito de um caso aí conhecido, né? A respeito da situação do Éder Gabriel e da Caroline Lima, né? Um jogador da Europa aí que tem uma treta aí com a situação de uma ex envolvendo a situação da filha deles, a Cecília Militão, e questões relacionadas à pensão, o acordo que não foi respeitado, a exposição da criança. Foi esse o pano de fundo, né, o escopo aí do nosso bate-papo, e trilhamos também outros assuntos aqui a respeito do quão é importante a situação das partes terem uma sensibilidade quanto ao direito de família, dado o fato de que temos uma criança ali nesse contexto e vai ter reflexo. Logo, está passando por uma situação envolvendo o direito de família, assiste aqui o podcast, tenho certeza, vai enriquecer a situação do teu dia a dia, tu vai olhar de uma outra maneira o contexto e talvez te permitir
fazer uma escolha mais interessante. E esse é o nosso objetivo aqui, a gente compartilhar conhecimento, compartilhar história, para nós aqui e você evoluirmos juntos, né, galera? Pessoal, sabadão de manhã, 10h30 agora, e alegra muito o coração estar aqui para compartilhar com você o que aprendemos aí ao longo da nossa trajetória. Peço carinhosamente, se nos permite, fazer um gesto de carinho, deixar aqui a situação de um joinha ali, se inscrever aqui no canal, que daí quando tem uma nova gravação, quando tem os cortes que vão sair daqui a alguns dias, daí tu é notificado, já dá uma espiada aí na situação do bate-papo que a gente teve de uma maneira bem resumida. Beleza? O meu muito obrigado, o meu forte abraço. Se tá aqui no finalzinho e é a primeira vez que está nos vendo, meu nome é Cleomar Moraes Correia, mais conhecido pelos amigos aí como Moraes, pode me chamar de Moraes. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te servir. Um forte abraço e até o próximo programa. Valeu!